Bom dia a todos. Nós ficamos com o tema amadurecimento e produção de IG por plasmócito. A equipe é composta pela integrante Catarina Fonteles e por mim, Liliana Teixeira. O que é imunoglobulina? É um tipo de proteína que ajuda o corpo a combater as doenças, também conhecido como anticorpo, e IG. Está localizado em várias partes do corpo, dependendo do seu tipo e da sua função. Está localizado no trato digestivo e respiratório, como no nariz, olhos, orelhas, entre outros. Responsável por proteger o corpo de invasores internos. É encontrado na saliva, sangue e lágrimas, estando localizado em todos os fluidos corporais. E responsável por combater tanto as infecções bacterianas e virais. E é o único anticorpo que pode atravessar a placenta para proteger o feto durante a gravidez. São produzidas a uma resposta aos antígenos. É importante que esses anticorpos sejam produzidos apenas para antígenos estranhos e não feitos para antígenos próprios, já que se forem produzidos para os anticorpos próprios do corpo, será gerado, em consequência, uma doença autoimunológica. Já que a imunoglobulina é uma proteína, ela será gerada como qualquer outra proteína. No núcleo das nossas células, nós temos a fita do DNA, que contém os genes, e alguns desses genes são responsáveis pela síntese dessa proteína, que é a imunoglobulina. Então, para produzir essa proteína, eu tenho que ter esses genes ativos. Então, em que células esses genes vão estar ativos? Vão estar ativos apenas na célula B, também conhecida como linfócito B, que produzem essas imunoglobulinas. A célula B em repouso e após a exposição a um antígeno. Ela produz anticorpo ainda nessa situação que não está em contato com o antígeno ainda? Sim, produz, mas é um anticorpo que fica fixo na membrana plasmática e é chamado de BCR, que é o receptor de célula B. São produzidas em quantidades baixas e ela só produz para deixar em BCR da membrana. E depois que a célula se ativa, que encontra seu antígeno que liga na imunoglobulina de membrana, essa célula está o micro-organismo. Quando há essa ligação, a célula se diferencia e passa a ser chamada de plasmócito. O plasmócito nada mais é do que a célula B diferenciada por conta do contato com o antígeno. Ela vai produzir imunoglobulinas em uma quantidade muito maior e vai produzir essas imunoglobulinas em forma secretada. Essas imunoglobulinas já não estão mais em contato com a membrana, pois a célula B agora é plasmócito e está produzindo e secretando essas imunoglobulinas. As imunoglobulinas podem existir em duas formas. A primeira é quando está conectada na membrana, que é o BCR. Existem 5 tipos de imunoglobulinas: a IgM, IgG, IgD, IgE e IgA. Mas nem todos são receptores da célula B. As que são apenas duas, que é a IgM e a IgD. Fica conectada na membrana, que é o BCR, onde fica a região transmembrana hidrofóbica e com uma cauda citoplasmática. Na segunda, a forma secretada, depois que a célula B é ativada, ela se diferencia em plasmócito. Ela passa a secretar imunoglobulina para fora dela e aí as imunoglobulinas vão desempenhar seu papel ao longo da sua trajetória. A estrutura geral das imunoglobulinas. Os pesquisadores que estudaram
deram os nomes às cadeias. Cada estrutura de imunoglobulina possui duas cadeias pesadas e duas leves. As cadeias pesadas, elas possuem o seu peso molecular, pois possuem mais aminoácidos e são maior e mais pesada. Já as cadeias leves, elas possuem menos aminoácidos. Continuando aqui o que a Liliana falou, as imunoglobulinas, além dessa divisão entre cadeia pesada e cadeia leve, que a cadeia pesada é como se fosse essa parte interna do Y e a cadeia leve é a parte externa. A cadeia leve simbolizaria essa pintado aí de verde e de laranja, seria a cadeia leve. Como a Liliana já falou, ela tem menos aminoácidos, é uma cadeia menor e, por conseguinte, tem um peso molecular menor. E a cadeia pesada vai ser essa pintada de vermelho e de azul, que seria a parte da cadeia pesada. Porque tem mais aminoácidos, é uma cadeia mais longa e tem um peso molecular maior, por isso esse nome. Além dessa divisão, como já foi citado anteriormente pela Liliana, nós também temos a divisão da imunoglobulina em duas regiões, região variável e região constante. A região constante, que é essa vermelha, ela vai ser responsável por determinar a classe do anticorpo. Que tipo de imunoglobulina vai ser? Tem de 5 tipos, IgA, IgG, IgM, IgE e IgD. E a região variável vai ser responsável por fazer com que a imunoglobulina se acople, se ligue ao antígeno. E aí ela vai assumir, quando ela se ligar ao antígeno, vai assumir a função de anticorpo, que ela vai neutralizar esse antígeno, ela vai sinalizar esse antígeno para que venha o fagócito e faça a fagocitose. Ela vai realmente assumir a função dela quando ela encaixa no antígeno, pela região variável, que é essa que está pintadinha de azul. De azul e também de verde. Nessa tabela aqui, nós temos os 5 tipos de imunoglobulinas, IgA, IgG, IgM, IgE e IgD. Ao lado, a gente tem a configuração de cada imunoglobulina dessa, o formato que ela tem, quantas moléculas e a conformação dela espacial. No caso aqui da imunoglobulina A, vamos começar por ela é encontrada em altas concentrações nas membranas mucosas, particularmente as que revestem as vias respiratórias e o trato gastrointestinal, bem como na saliva e nas lágrimas. A IgA é um dímero. Ela é um dímero, quer dizer que ela tem duas moléculas, cada Y desse aqui que está deitadinho é uma molécula. Essas duas pontinhas de cada Y, elas são os sítios de ligação, ou seja, a IgA ela tem 4 sítios de ligação, 2 de um lado, 2 do outro. E as moléculas são ligadas uma a outra pela cadeia J, que é formada por pontes de sulfeto. No caso da imunoglobulina G e GG, lá em cima a gente pode ver de vermelho claro que ela é um monômero, ou seja, ela só tem uma molécula. E, portanto, ela tem 2 sítios de ligação. Ela é o tipo mais abundante de anticorpo, é encontrada em todos os fluidos corporais e protege contra as infecções bacterianas e virais. Além do que, a IgG ela é uma imunoglobulina de memória. Ela aparece no exame de sangue quando a infecção está terminando ou então quando a pessoa foi vacinada, porque ela já tem a memória daquele antígeno. Imunoglobulina M, GM, GM aqui é esse pentâmero. Esse pentâmero com 5 moléculas de imunoglobulina. Cada molécula dessa vai ter 2 sítios de ligação, portanto, ela vai ter 10 sítios de ligação ao todo. E elas são ligadas entre si por essa cadeia J, como já foi falado, formada por pontes de sulfeto. A IgM é encontrada principalmente no sangue e no fluido linfático e é o primeiro anticorpo a ser produzido pelo organismo para combater uma infecção. Ou seja, no exame de sangue
Se a infecção tiver inicial, o que vai constatar lá é o IgM. Se aparecer que é o IgG que está em grande quantidade, é porque a infecção já está terminando ou a pessoa foi vacinada. No caso da imunoglobulina E, IgE vai ser um monômero aqui de vermelho. Ela só tem uma molécula. A IgE está associada principalmente a reações alérgicas, quando o sistema imunológico reage excessivamente a antígenos ambientais, como pólen ou pelos de animais, encontrados nos pulmões, peles e membranas mucosas. E nós temos a imunoglobulina D, que também é um monômero que é encontrado em pequenas quantidades no sangue. Agora nós vamos falar sobre a ativação dos linfócitos, o passo a passo. Inicialmente, o contato dos linfócitos com o antígeno ocorre nos folículos linfóides primários. Isso aí fica geralmente no intestino e é um agrupamento de células de defesa. O primeiro sinal para a ativação dos linfócitos B é dado pelas imunoglobulinas e o segundo pelos receptores de lipídios e açúcares. Nós vemos aqui ao centro, simbolizando aqui o linfócito B. Ele tem aqui ao lado dele, grudadinho na membrana plasmática, os BCRs, que serão as imunoglobulinas, tem 4. E nessa bandeirinha verde está simbolizando o açúcar. Para que ocorra a ativação do linfócito B, vai acontecer essa ativação que ocorre com a presença do antígeno. A gente vê aqui o sistema de encaixe perfeito. O antígeno tem 2 bolinhas pretas, uma de cada lado, e ao centro tem esse triângulo preto. O triângulo preto vai encaixar no açúcar e as 2 bolinhas vão encaixar nos 2 BCRs, as futuras imunoglobulinas. Por isso que a gente diz que é um sistema extremamente específico. A ativação induz a proliferação dos linfócitos B e a diferenciação em células produtoras de anticorpos plasmócitos. A gente vê aqui muito claro. Aqui é a questão da ativação, a gente vê o sistema de encaixe, aqui é o antígeno. Aí o antígeno vai encaixar, primeiramente ele vai encaixar nos BCRs e depois ele vai encaixar no açúcar. Ocorreu o encaixe, a célula B ou linfócito B foi ativada. Depois que ela é ativada, a gente vê que essa segunda parte aqui da figura, ocorre a proliferação dos linfócitos B. E depois a diferenciação em plasmócitos, que aí, o que é que ele tem esse nome plasmócito? Significa células produtoras de anticorpos. Por que vai ser célula produtora de anticorpos? Porque elas já vão estar prontas depois que o BCR, depois que o plasmócito é formado, é transformado, o linfócito B é transformado em plasmócito, os BCRs vão ser secretados, eles vão ser liberados da membrana plasmática, conforme a Liliana falou no começo da apresentação. Aqui já ocorre a secreção deles. Agora você pode ver que aqui no finalzinho ele está ligado a essa bolinha preta. Aqui está como se fosse simbolizando um antígeno. Então, nesse caso aqui, ele já tá atuando como anticorpo. Essa imunoglobulina, no caso, que está ligada a um antígeno. É importante a gente perceber aqui que não é só a presença do antígeno que vai ativar o linfócito B a se transformar em plasmócito. Ocorrerá também a atuação de moléculas coestimuladoras e de citocinas para essa ativação do linfócito B. É um processo bem complexo que a gente não vai poder abordar hoje nessa apresentação por conta do tempo. A mudança de isótipo permite a produção de anticorpos que desempenham diversas funções, preservando a mesma especificidade. A especificidade, a gente vê que ela age de acordo com o sistema de encaixe, estilo chave-fechadura. Então, a gente vai ver que esses isótipos aqui, o IgG, o IgA e o IgE, eles não são iguais.
Porque o que é que a gente viu lá? O encaixe é em duas partes. Tem um encaixe no BCR, que é a imunoglobulina, e tem um encaixe no açúcar. Então, vai ter a posição, vai ter o sítio de ligação da BCR e vai ter a localização do açúcar. Então, tudo isso daí vai tornar cada imunoglobulina dessa, cada tipo específico. No caso aqui, o IgG é que a parte constante dele, essas torres azuis, é a parte constante. Tem a parte constante embaixo, tem só 2 espaços, como se fossem 2 quadradinhos. E ao lado tem 2 bolinhas azuis que são 2 açúcares. O IgA tem o mesmo tamanho do IgG, só tem 2 quadradinhos na parte constante. Porém, ele tem bem mais açúcar que o IgG. O IgA, só nessa parte de baixo aqui, ele tem 4, 2 de cada lado. E na parte de cima, ainda na regiãozinha azul, ele vai ter uns 5 açúcares aqui, se a gente for contar de cada lado. O IgE já é a parte constante dele já é maior, em vez de ter 2 espaços, vai ter 3. E vai ter açúcares, 3 de um lado, 3 de outro, mais 3 de um lado, 3 de outro na parte de cima. Então, a gente vê que isso daí já vai deixar eles específicos, e a função dele é de acordo com isso. Aqui embaixo, a cadeia J, que ela liga as moléculas. Aqui nós temos uma IgA dimérica, porque ela tem 2 moléculas, por isso que é dimérica, ligada por essa cadeia J de pontos de sulfeto. A parte azul que a gente está lembrada é a parte constante e a vermelha é a parte variável. No caso aqui, os linfócitos mudados, já no caso aí, já é plasmócito. As imunoglobulinas vão ser selecionadas pelas células foliculares dendríticas, FDC. Esses linfócitos se ligam aos antígenos por estruturas denominadas icossomos. Dá para ver aqui a imagem. As células foliculares dendríticas, FDC, capturam os antígenos associados a anticorpos, complexos imunes através de receptores de FC. Vamos entender por partes. O que seriam esses receptores de FC? O que é FC? Vamos revisar. O FC é a parte constante da imunoglobulina. O FAB é a parte variável e FC é a parte constante. Essa pintadinha de azul. No Y, aqui na imunoglobulina, na imagem da esquerda, pequenininha aqui. Essa célula dendrítica, que parece como se fosse um polvo, os braços de um polvo, ela é chamada de FDC, que é uma célula folicular dendrítica. Ela funciona como se fosse um plasmócito, que vai fazer a fagocitose do antígeno. Para ela fazer essa fagocitose do antígeno, ela captura um antígeno que está associado ao anticorpo, que é o complexo imune. Como é que é isso? Vamos ver essa imagem aqui, pequenininha aqui. Temos essa parte amarelinha, parecendo uma lua. Essa parte aí é o FC, o receptor de FC. O FC que nós acabamos de saber. E ele vai se ligar ao anticorpo. O anticorpo é esse quadradinho vermelho e esse outro cinzento. É o anticorpo que está ligado a essa bola preta. A bola preta é o antígeno. Então, o anticorpo, junto com o antígeno, a gente chama de complexo imune. Esse complexo imune é ativado pelo receptor de FC da imunoglobulina, que vai se ligar à célula folicular dendrítica, que é quem vai fazer a eliminação desse antígeno. Nós vamos fazer aqui só uma pequena ilustração do que a gente vem falando. Aqui à esquerda temos a célula B, o micróbio se aproxima, ela é ativada. Quando ela é ativada, os CBRs vão se transformar em imunoglobulinas. Por quê? Porque essa célula B vai se transformar em plasmócito.
Aí as imunoglobulinas vão ser secretadas, aí elas vão se ligar aqui, ó. O fagócito está ligado a ela. Que ela vai fazer a neutralização dos micróbios das toxinas. O fagócito vai fagocitar o antígeno através do complexo imune, que a gente viu agora atrás, que é quando o anticorpo se liga ao antígeno. Então, ele vai se encaixar, o fagócito vai se encaixar e vai fazer a fagocitose. Aí fala que opsonização e fagocitose dos micróbios. Também a questão da citotoxicidade celular dependente do anticorpo, porque o anticorpo ele vai ajudar a sinalizar para as moléculas que vão fazer a fagocitose que aquele antígeno é um antígeno. Ocorre também a fagocitose dos micróbios opsonizados com fragmentos do complemento, por exemplo, C3b. Aqui, ativação do complemento. Essa ativação do complemento aqui é o que a gente tinha falado. Ele só é ativado na presença do antígeno. Essa imagem é das imagens mais importantes para essa apresentação, porque ela resume todo o processo de maturação que envolve imunoglobulinas. O princípio de tudo, o primeiro estágio é a célula-tronco. A célula-tronco, ela é uma célula pluripotente, ela vai se diferenciar em qualquer célula do sangue. E aqui ela está na medula óssea ainda. Ela ainda não sofreu nenhuma diferenciação, não se especializou ainda em nada. Ela ainda pode ser qualquer célula, nesse estágio de célula-tronco. Depois ela começa a principiar uma especiação, uma diferenciação. Aí ela se transforma em prolinfócito. Depois em pré-linfócito, onde ela já começa a produzir o IgM, depois o IgD, linfócito imaturo. Depois ela vai continuando o processo de diferenciação. Em linfócito maduro ela já tem o IgM, já tem o IgD. Não ainda com esse nome, a gente ainda chama de BCR, porque ainda estão na membrana, ainda são membrânicos. E depois que ela recebe a aproximação do antígeno, ela é ativada, essa célula B é ativada, e ela se transforma em plasmócito e vai passar a secretar. Então, não vai ser mais BCR, nesse caso ela já vai secretar as imunoglobulinas, que vão procurar os antígenos que tenham afinidade com ela, que tenham ressonância com ela, que vão fazer o encaixe para poder fazerem a inativação desse antígeno, a sinalização também para as células dendríticas que vão englobar esse antígeno. E elas vão estar realmente, nesse caso, as imunoglobulinas já estarão atuando como anticorpo. Então, o processo é esse, a diferenciação é essa. Vamos agora ver aqui as outras observações que a gente pode tirar da imagem. Principais eventos. Aqui no caso de célula-tronco, prolinfócito, ocorre a maturação precoce e a expansão mediada por fator de crescimento. Está só crescendo. No pré-linfócito já ocorre a expressão do receptor para antígeno, que é justamente o IgM e o IgD. No linfócito imaturo, seleção de repertório, aquisição de competência funcional. O que seria isso? Vai ocorrer, esse BCR ele vai amadurecer para que ele possa atuar como anticorpo lá na frente, na hora certa. Então, ele já precisa estar começando a maduração dele para que ele fique pronto. Quando o linfócito está maduro e depois se transforma em plasmócito, ocorre a execução das funções efetoras. Realmente, elas já estão prontas para agirem. É só liberar, é só lhe secretar, o plasmócito secretar que a imunoglobulina está pronta para se transformar num
no anticorpo. Sítio anatômico, muito importante essa questão do sítio anatômico, porque essa transformação toda, essa diferenciação da célula-tronco para prolinfócito, pré-linfócito, linfócito imaturo, linfócito maduro e linfócito efetor diferenciado, que é o chamado plasmócito, ela não acontece num lugar só. Da célula-tronco até o linfócito imaturo, ela ocorre dentro da medula óssea ou no timo. Agora, do linfócito maduro para o plasmócito em diante, ocorre no órgão linfóide periférico ou no tecido. A dependência de antígeno, a célula-tronco, prolinfócito, pré-linfócito, não tem dependência de antígeno ainda. Só do linfócito, quando ele já está ficando maduro em diante, é que vai acontecer a aproximação com o antígeno. Ele vai precisar dessa aproximação, que é para poder se transformar em plasmócito e liberar essas imunoglobulinas que vão ser anticorpos. Obrigada.